Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos neste sábado em que estudamos as parábolas de Jesus. Estamos buscando no livro As Parábolas de Jesus, de Severino Celestino da Silva, um grande estudioso, e estamos percebendo que ele está contextualizando para nós, de uma forma bastante interessante, todo o panorama em que Jesus vivia, todo o contexto em que Jesus vivia. Porque fica muito mais fácil nós compreendermos os ensinamentos do Mestre, compreendendo o contexto em que ele estava, né? Junto do seu povo judaico, absorvendo, né, aquela forma de lidar, né, com tudo, para que se apropriasse desse comportamento, do que eles se utilizavam, de como eles viviam, para dentro deste contexto nos trazer os ensinamentos, que num primeiro momento foi para eles, né? Para eles, era dito ali para aqueles que o ouviam. Evidentemente que já com o objetivo de que isso caminhasse, né? Para todo sempre. Mas estamos vendo que ele vai abordar novamente a parábola do semeador que nós já vimos. Mas é importante que nós busquemos ali outros ângulos, porque cada estudioso nos desperta para um novo ângulo, né? E assim nós vamos compondo o nosso conhecimento. Então, dando continuidade de onde paramos, ele coloca essa trajetória, que é justamente esses estudos, né, das parábolas, essa trajetória será percorrida para que se possa compreender um pouco mais, ainda que não seja possível explorar todo o conteúdo desta parábola. Nosso objetivo maior é destacar determinados pontos dessa narrativa para refletirmos e utilizarmos esses achados no aperfeiçoamento do ensino recebido de Jesus. De início, há a importante colocação trazida por Allan Kardec na Gênese: ninguém é profeta na sua terra. E segue: o hábito de se verem desde a infância, em todas as circunstâncias ordinárias da vida, estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material que muitas vezes faz com que a maioria deles se negue a reconhecer superioridade moral de quem foram companheiros ou comensais, que saiu do mesmo meio que eles e cujas primeiras fraquezas todos testemunharam. Sofre-lhes o orgulho com o terem de reconhecer o ascendente do outro. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e a inveja. Os que se sentem incapazes de chegar à altura em aquele se encontra e esforçam-se para rebaixá-lo por meio da difamação, da maledicência e da calúnia, tanto mais forte gritam, quanto menores se acham, crendo que se engrandecem e o eclipsam pelo ruído que promovem. Então, ele está aqui colocando algo que todos, nas reflexões percebemos, que é comum quando alguém se destaca ali em alguma coisa positiva, seja na intelectualidade, seja ali na maneira de ser, enfim, algo que se destaca da grande maioria, esse alguém passa a ser alvo, de muito ciúme, de muita inveja, e quem está do lado tende ao invés de perceber que estamos junto de alguém que pode nos inspirar a ser melhor, ao invés disso,
né, de vermos ali um exemplo positivo a ser seguido, nós acabamos quantas vezes nos colocando contra aquele, né, buscando difamá-lo, porque dentro de nós a intenção, talvez nem se dê conta quem, quando estamos ou quem age assim, está justamente querendo difamar o outro, já que não consegue atingi-lo, né? É impressionante. E ele continua aqui. Tal foi e será a história da humanidade, enquanto os homens não houverem compreendido a sua natureza espiritual e alargado seu horizonte moral. Em relação a Jesus, é muito comum, né? Isso é comum ali nas nossas convivências normais, mas pegando o exemplo de Jesus, o que se quer fazer com Jesus? Às vezes até nos dando uma ideia muito interessante, né? Um filme que traz Jesus Cristo, a sua vida, a sua história, é sempre muito bom, né? Sempre vai despertar sentimentos, vai levar a uma aproximação, né, do nosso Mestre Jesus, mas ao mesmo tempo nós percebemos que o nosso orgulho é tal, e como para nós é muito difícil imaginar um homem como Jesus, não vamos nem falar de Jesus o Cristo, vamos falar de Jesus homem, o que ele fez, a forma como ele se colocou, o que ele trouxe, o que ele viveu, o que ele exemplificou, Jesus homem. Já é tão, né, distante daquilo que compreendemos, que podemos compreender, que mesmo com boas intenções num filme, num comentário, né, normalmente se quer rebaixar a Jesus para que essa distância não fique tão grande. Então nós percebemos em muitos filmes ali há uma humanização de Jesus com fraquezas, né? Com dificuldades ali semelhantes ao homem. E isso nós sabemos que não é fato, né? Porque Jesus já era o Cristo antes do primeiro átomo da terra existir. Ele é o nosso pastor desde do nosso princípio de caminho. Então, mas somos assim, né? Não conseguimos nos elevar, então rebaixamos. Mas vamos continuar. Por aí se vê que semelhante preconceito é próprio dos espíritos acanhados e vulgares, que tomam suas personalidades por ponto de aferição de tudo, né? Então, o caluniador, ele não consegue imaginar alguém que não calunie, né? O oportunista, ele não consegue imaginar alguém que não esteja querendo tirar vantagens, né? E assim vai, né? Jesus não foi aceito até mesmo em Nazaré, sua terra. Ele somente subiria a um palco que estivesse à sua altura, no qual ele pudesse não somente lançar as suas sementes através da palavra, mas também exemplificar o seu evangelho, quando chegou no Ian Kinneret, que significa mar da lira ou harpa em hebraico, ou mar da Galileia, ou lago Genezaré, que é o Ginossá, ou ainda o lago de Tiberíades, os vários nomes do mesmo espaço, aquelas águas banhadas, alimentadas pelo Rio Jordão, que vem lá de cima, né? E deságua neste lago chamado de mar, mas é de águas doces. De água doce. Uma boa analogia é a história do rei Davi e sua harpa. Ao se sentar e tocar sua harpa, o rei entoava os seus salmos. Jesus fez referências aos principais salmos em seus discursos, que, em um processo mediúnico, por meio de psicografia,
psicofonia e também por inspiração ele recebia. Aqueles salmos marcariam a trajetória espiritual da humanidade e seriam de fundamental importância para que pudéssemos entender não apenas o Antigo Testamento, mas também o Novo Testamento. Jesus, no entanto, era um espírito crístico e precisava de uma harpa à sua altura, para que ele fosse ouvido quando começasse a entoar suas bênçãos, assim como fez Davi, e trazer a palavra e a mensagem do próprio Deus, Criador dos céus e da terra, revelado à humanidade no Monte Sinai, ao povo de Israel. Como médium de Deus, porque Jesus, na verdade, ele agia por si só. Se quisermos chamá-lo de médium, que médium é um intermediário, ele seria um médium de Deus, né? Na medida em que ele nos trouxe o pensamento de Deus, verbalizando os ensinamentos de Deus. Portanto, único, né? O único. Então, como médium de Deus, Jesus necessitava de uma harpa, que é quinó, em hebraico, ao seu tamanho. É por essa razão que Jesus foi falar em um mar, que não é de águas salgadas, mas um mar de águas doces. Águas doces. Esse mar tem o formato de uma harpa, para que ele pudesse demonstrar o tamanho do cântico que iria ecoar na história da humanidade por toda a eternidade. Que maravilha o Severino Celestino estar nos dizendo isso, né? Provavelmente ele deve ter sobrevoado a região, e nós temos também essa explicação sobre o Mar da Galileia no livro Boa Nova, que deve ser um livro de cabeceira, do Irmão X, psicografado por Chico Xavier. No último capítulo chama-se Maria. E nesse capítulo que nos é trazido ali, os últimos momentos de Maria, quando ela desencarna e ela é levada por aquela equipe de espíritos amorosos, antes de partir, de ascender, né? Ela pede para aquele grupo que ela gostaria de ver novamente aqueles que estavam ali sofrendo, né, por amor ao Mestre. Ela se referia àqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças que estavam ali presos no circo em Roma, né, e seriam ali os primeiros sacrificados como cristãos. Por se afirmarem cristãos, foram sacrificados, sendo devorados pelas patas dos leões, né? Devorados pelas tochas incandescentes em que eles se faziam ali o combustível para iluminar aquele circo máximo, né? Ali que temos ainda algumas pouquíssimas ruínas desse circo, nada, podemos dizer que nada ficou, apenas o espaço ali é resguardado, né? E alguma coisa ali que ficou muito pouco. Mas ela pede para ver, né? E ela se aproxima daquelas mulheres e fala no ouvido delas: filhas, cantem. E elas começaram a cantar, e aí elas adentraram a arena, naquele espetáculo romano, em que muitos daqueles embrutecidos sentiam volúpias de ver ali o sangue jorrando, os cristãos sendo devorados. Elas entraram cantando, e isso mexeu muito com aqueles descrentes, mexeu muito. Da onde vinha?
pensavam eles? Da onde vinha essa fé? Da onde vinha essa confiança de fazer com que seres humanos de carne entrassem numa arena para serem devorados por leões famintos, entrassem entoando hinos de hosanas às alturas? Né? E pediu também para sobrevoar toda a região da Galileia, onde Jesus havia entoado seu hino de amor. E ela vê, né? O irmão X nos relata que tinha ali a configuração, né, o contorno de uma harpa. Então é isso. Né? Então vamos continuar aqui. O mestre escolheu um palco no qual ele pudesse entoar suas palavras, que soariam como um cântico e que se tornariam de fundamental importância para que pudéssemos refletir sobre elas. Essa mensagem é eterna e, por isso, quanto mais ela for estudada, mais teremos o que aprender com ela. Mesmo se mundos extremamente superiores ao planeta Terra fossem descobertos e visitados, essa mensagem ainda seria a boa nova. Ela ainda é a maior de todas as novidades e o maior de todos os propósitos. Muito bom, vou até reler essa mensagem eterna e por isso, quanto mais ela for estudada, mais teremos o que aprender com ela. Mesmo se mundos extremamente superiores ao planeta Terra fossem descobertos e visitados, essa mensagem seria a boa nova. Ela ainda é a maior de todas as novidades e o maior de todos os propósitos. Obviamente, que se assim fosse, ela talvez tivesse novos horizontes, mas para todos nós no planeta Terra, ela ainda será o propósito de aprendizado do espírito de cada um. Em Tiberíades, aqueles que escreveram o Talmud de Jerusalém, o compêndio das tradições orais do povo de Israel, diziam, ao reunirem o Sinédrio, que quando o Messias chegasse, o lago de Genezaré, o Quinerete, estaria ainda mais elevado que a própria Jerusalém. Tiberíades é uma cidade fundada ao redor do lago de Genezaré, que chega a estar quase 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Aí, abre aspas para Jesus. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha destra, não sei se é para Jesus, vamos ver. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha destra seque, que a minha língua se cole no meu palato. SL, aí tem o número, né? É do Talmud, né? Uma passagem ali que eles têm no Talmud. Jerusalém, no entanto, nesta epopeia do Evangelho, talvez seja o caminho pelo qual possamos seguir os passos do próprio Cristo, que fez do mar da Galileia o seu palco. Então, esse palco foi, como veremos em seguida, no primeiro versículo, quando ele saiu de casa, necessário para que houvesse essa condição e ele pudesse exercer sua conduta de ensinamentos. Né? Então, quando ele chega o tempo ali em que ele tem que dar seguimento, o início ao seu trabalho propriamente dito, ele sai de casa, né? Ao falarmos do conceito de religião, enxergamos que no Ocidente há uma concepção diferente da concepção do Oriente Médio. Quando alguém fala que é judeu, essa pessoa está respirando uma tradição.
O judeu vive uma tradição, e essa tradição ou religião faz parte da sua conduta moral e do seu comportamento, desde o momento em que ele acorda. Quando o judeu abre os olhos, a primeira coisa que ele diz: dou graças perante ti, ó Rei vivo, existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é a tua fé em mim. E assim se inicia um caminho pelo qual ele se conduz por todos os instantes. E por que isso é importante? Porque Jesus está lá na Galileia falando para aqueles que no Talmude são chamados Amei-Aretes, que quer dizer o povo da terra. O Talmude nos diz que se um Am-Aretes pudesse pegar um pouquinho de terra e colocá-la na boca, ele seria capaz de dizer qual era a melhor semente para se jogar naquela terra, baseado do que nasceria daquela semente. No entanto, os fariseus. E aqui não se pode dizer que aqueles que viviam na Galileia não eram necessariamente fariseus, mas fariseus no sentido daqueles que viviam em Jerusalém e eram grandes estudiosos. Desprezavam os Amei-Aretes, que eram os galileus. Então, os fariseus desprezavam os galileus, pois eles, os galileus, viviam para a agricultura. Jesus, ao falar para esses judeus, estava usando uma linguagem que é a base da vida diária daqueles que o estão ouvindo. Isto, entretanto, não é uma realidade para as pessoas no Ocidente. Ao nos depararmos com os textos do Antigo e do Novo Testamento, encontramos uma linguagem diferente daquela que utilizavam, encontramos uma linguagem diferente daquela que utilizavam no dia a dia. Os pensamentos são diferentes. O entendimento do que é religião é diferente. Isto acarreta uma necessidade de mais explicações. Portanto, é fundamental buscarmos compreender o contexto, não só o religioso, como também social, político e cultural, de quando, onde e para quem Jesus pregou. Um exemplo dessa necessidade de mais esclarecimentos pode ser visto ao falarmos sobre Israel, onde só chove no inverno. Por conta disso, se chove fora de época, essa chuva é considerada uma bênção. Por esta razão, em hebraico, se recita uma bênção pela chuva. Aí ele coloca as palavras Mashiach, Haruash, Imoride, Agestachen, e assim o judeu reza 3 vezes por dia, em agradecimento pela chegada da chuva. Com pouca chuva, o mar da Galileia, por ser de água doce, torna-se um canteiro, onde nascem várias espécies importantes para a agricultura da região. Essas espécies e este contexto são importantes para este estudo. Devemos lembrar que Jesus deixou Nazaré e foi viver na casa de Simão Pedro, que não era mais de 50 metros do lago de Genezaré. Foi ali, no posto de coleta de impostos de Cafarnaum, que foi chamado Mateus Levi, quando era um coletor de impostos, um publicano. Este posto de coleta de impostos estava ali justamente por haver fartura agrícola devido à existência do lago, diferentemente de outros lugares de Israel. No entanto, o povo não vivia na fartura, mas sim na miséria. Mas por quê?
Todos conhecem a política de pão e circo. Em Roma, havia 1 milhão de habitantes durante os tempos desta política. Era 1 milhão de habitantes que recebiam pão, comida gratuita e circo. O Circo Máximo e o Coliseu, que realizavam esses espetáculos de horrores, juntos disponibilizavam mais de 350 mil assentos para a população. E de onde vinha esse pão que sustentava as grandes tropas romanas? Estas tropas estavam incumbidas de lutar, não de arar a terra. Então, de onde vinha, né? De onde então vinham os impostos que sustentavam Herodes, que tinha o seu palácio, o seu reinado? A resposta é muito simples: com impostos arrecadados na terra de Israel, principalmente na região agrícola da Galileia. A agricultura também era explorada para sustentar Herodes e Roma, para sustentar a política do pão e circo. Pôncio Pilatos e o templo com as doações. Então, para sustentar a política do pão e circo, Pôncio Pilatos e o templo com as doações. Era todo um império que estava vivendo por meio da exploração abusiva dos agricultores. A palavra de Jesus, não por coincidência, era dirigida aos agricultores e pescadores, pois viviam na simplicidade. Na época, imediatamente após a colheita, os publicanos exploravam a produção obtida. Eles eram os responsáveis primários por essa exploração. Estas pessoas mais humildes tinham que dividir, através dos encargos de impostos muito altos, a pequena produção que tinham, que era uma produção familiar, com todos os outros ocupando posições mais elevadas. Além disso, eles tinham que separar uma parte da colheita para replantar, pois para replantar são necessárias sementes. Por essas questões, podemos ter certeza de que na época de Jesus vivia-se uma situação de fome. Quando um agricultor semeava um campo, sua maior esperança era de que aquelas sementes germinassem, porque, mesmo que elas germinassem, haveria fome. Se muitas delas se perdessem, haveria mais fome ainda. Quando falamos em dar contexto às parábolas de Jesus, devemos pensar no agricultor desse contexto e não no agricultor dos dias de hoje, que possui sementes modificadas. Geneticamente, defensivos agrícolas, tratores e monocultura. O agricultor de quem estamos falando aqui é aquele da agricultura familiar, cuja pequena produção estava sendo explorada. Essa sua produção era constituída a partir de sementes valiosíssimas, nas quais ele depositava toda a sua esperança, com fé de que elas germinariam, pois em cima dele sustentava-se um império. Sendo delineado este contexto, situando a Galileia no tempo de Jesus e percebendo como ele utilizava o mar da lira, o Ian Kinerete, com a sua forma de harpa espiritual, analisamos como Mateus traz um contexto em que todos sabiam destes problemas apresentados aqui. Sabiam deles e também os viviam na pele. Todos tinham uma aspiração à liberdade, uma vez que eram vítimas da política e da força romana. No entanto, Jesus prepara o leito de trabalho nessa primeira parábola, a parábola do semeador. Mesmo que ele esteja falando de agricultura, utiliza a palavra semeador
e não agricultor, e certamente há um motivo para isso. Porém, façamos uma análise metafórica de que Jesus começou tocando a sua harpa com a água do mar da Lira, que é o mar da Galileia, e será possível retornar até Moisés, que no primeiro versículo do Gênesis refere-se à água em hebraico, Maim. A primeira criação do planeta foi a água. Shamaim significa cheio de água, cheio d'água. Isso simboliza o mar da Galileia, o Yam Kineret. Esta água é seguida de terra, e esta terra é o planeta em si, mas não o solo em que podemos plantar. Para que a terra possa ser usada para o plantio, ela precisa antes ser aperfeiçoada, o que corresponde ao significado apresentado por Moisés no Gênesis, capítulo 2, versículo 7, Adamá. E vamos então, por hora, ficarmos com essas reflexões profundíssimas, transportados ao passado, né? E que tudo isso possa nos ajudar a mergulhar fundo nesse aprendizado dos ensinamentos de Jesus. Que fiquemos em paz.